O senador Marcos Rogério pronunciou-se em defesa do voto impresso auditável após intenso confronto entre o presidente Jair Bolsonaro e Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, ministros do STF. O senador lembrou que cabe ao Congresso a iniciativa de legislar. Trata-se de uma análise democrática no âmbito do Parlamento brasileiro, poder legitimamente constituído para votar emendas constitucionais. Não tem o menor sentido qualquer tipo de oposição de quem quer que seja sobre o processo propriamente dito, ou seja, sobre as votações. Opiniões podem ser dadas por quaisquer pessoas, magistrados ou não. O fato de o Congresso estar discutindo o voto auditável não autoriza quem quer que seja a fazer ataques ou considerar isso um ataque à democracia. Ataque à democracia é não considerar como natural e legítimo que o parlamento vote qualquer alteração. Na Câmara e no Senado estão os legítimos representantes do povo brasileiro. Neste contexto, o parlamentar alfinetou Barroso e enviou uma indireta. É um contrassenso ver ardorosos defensores de direitos de minorias se arvorarem em críticas à busca do voto auditável, que representa, ao que se percebe, o anseio de um número considerável de brasileiros. O voto auditável está longe de ser um retrocesso. É um avanço democrático e dá uma segurança maior ao processo eleitoral. A proposta é ampliar o controle da rigidez da votação, o que deveria ser louvado e não criticado, como se faz, muitas vezes desonestamente. O senador questionou a motivação dos que se opõem à auditoria das eleições. Todos os dias vemos argumentos diversos de pequenos grupos que se colocam contra a implementação do voto auditável, como se conferir mais segurança e controle ao processo eleitoral fosse um retrocesso. Pergunto: qual o risco de implementar um mecanismo adicional para que, em caso de necessidade, tenhamos a auditagem dos votos? Marcos Rogério ressaltou ainda que também é autor de uma proposta nesse sentido. O que buscamos é o aperfeiçoamento e a segurança do sistema de votação e apuração. No Senado, sou autor da PEC que busca implementar o voto auditável nas eleições. A proposta aguarda a assinatura de 1/3 dos senadores para começar a tramitar. Das 27 necessárias, temos até o momento 16 nomes. Nesta atuada, o parlamentar pediu que membros do TSE e do STF respeitem a soberania legislativa do Congresso Nacional. Não se trata de pôr em dúvida o processo eleitoral, mas pergunto: que obrigação tem o eleitor de confiar de maneira absoluta que a urna eletrônica registrou corretamente o seu voto? Por que negar ao eleitor a obrigação de confiar em seu voto? Não é duvidar da lisura dos técnicos do TSE, mas saber que não há sistema perfeito. Espera-se que o TSE aguarde serenamente a decisão do Parlamento brasileiro, democrática e soberana. Caso a PEC do voto auditável seja aprovada, que o TSE a cumpra integralmente, respeitando a democracia que tanto defendemos. Assista. Cresce em nosso país a discussão sobre a implantação ou não do voto auditável. Trata-se de uma análise democrática no âmbito do Parlamento brasileiro, poder legitimamente constituído para discutir e votar as leis de nosso país, incluindo emendas constitucionais. Não tem o menor sentido, portanto, qualquer tipo de oposição da parte de quem quer que seja sobre o processo propriamente dito, ou seja, sobre a discussão e votação. Opiniões podem ser dadas por quaisquer pessoas, magistrados ou não. Mas o fato de o Congresso Nacional estar discutindo a possível implantação do voto auditável não autoriza a quem quer que seja fazer ataques e considerar isso como um retrocesso democrático ou um ataque à democracia. Ataque à democracia é não aceitar como natural e legítimo que o parlamento discute e vote qualquer tipo de alteração constitucional, complementar ou ordinária. Na Câmara e no Senado Federal estão os legítimos representantes do povo brasileiro, eleitos pelo voto popular com amplos poderes para discutir e votar todas as matérias que, por convicção, considerarem necessárias para o país. É um contrassenso ver ardorosos defensores de direitos de minorias se arvorarem em críticas à busca do voto auditável, que representa, ao que se percebe, um anseio de um número considerável de brasileiros. Se é a maioria ou não, isso será refletido no voto,
no âmbito do parlamento. Isso é democracia. O voto auditável está longe de ser um retrocesso. É, na verdade, um avanço democrático, uma segurança maior ao processo eleitoral. Independentemente de se confiar ou não no sistema meramente eletrônico, a proposta é ampliar o controle da rigidez da votação, o que deveria ser louvado por todos e não criticado como se faz, às vezes superficial e até desonestamente. Não se está propondo retornar o sistema de votação ao meio físico, ao uso do papel, das cédulas a serem preenchidas pelo eleitor. O eleitor não terá que escrever absolutamente nada, preencher cédula ou qualquer outro material do gênero. Continuará votando eletronicamente, como vem acontecendo nas últimas eleições. O que se pretende mudar é possibilitar que, depois de votar na urna eletrônica, possa conferir em uma cédula física se o conteúdo confere com seu voto. Ou seja, se o registro feito na urna eletrônica está de acordo com sua escolha, com seu voto. Ao invés de apenas ver na tela da urna eletrônica a foto de seu candidato e não poder conferir se o registro interno corresponde à sua escolha, o eleitor poderá checar na cédula impressa se de fato a informação foi processada de maneira correta. Repito, não se trata de pôr em dúvida o sistema eleitoral, mas pergunto, que obrigação tem o eleitor de confiar de maneira absoluta que a urna eletrônica registrou corretamente seu voto? Pergunto ainda, por que negar ao eleitor o direito de conferir seu voto? Pergunto ainda mais, que obrigação tem o eleitor, os candidatos e os próprios partidos de acreditarem piamente que o sistema eletrônico atuou com perfeição, independentemente de fraude ou não? Buscar o aperfeiçoamento e a segurança do sistema de votação, apuração e auditagem dos votos não é duvidar da lisura dos técnicos do TSE, mas reconhecer que não existe sistema perfeito. Não precisa ser profissional de qualquer área técnica para saber que não existe perfeição absoluta em nada feito pelo homem. Tudo nesse plano humano é sujeito a falhas, o que não é diferente em relação ao sistema eleitoral, embora alguns queiram insistir, depondo contra a própria lógica e o conhecimento geral do ser humano. Reconhecemos todos os avanços tecnológicos, mas sabemos que nenhum deles alcançou ou alcançará o status de perfeição. O homem se encantou com o desenvolvimento da mecânica. Depois, acreditou que o ápice seria a eletrônica, a analógica. Avançamos para a era digital e hoje vivemos no tempo do uso dos algoritmos computacionais. Mesmo assim, a inteligência nos recomenda usar todos os meios disponíveis, incluindo a manufatura, a mecânica, eletrônica, conforme a necessidade do ser humano. Não são as ciências que controlam os homens, mas os homens é que precisam controlar as ciências, usando-as da maneira mais segura e adequada. Nesse sentido, não é razoável desprezar o uso de prova material. O voto auditável permitirá não apenas ao eleitor no ato da votação, mas a candidatos, partidos, após o pleito, eventual verificação de resultado, se existirem indícios de fraude. Espera-se que o Tribunal Superior Eleitoral aguarde serenamente a decisão do Parlamento brasileiro, democrática e soberana. E caso aprovada a PEC do voto auditável, que o TSE a cumpra em sua integralidade, respeitando a democracia que tanto defendemos. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. Senador, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez aqui, né? Michele Farias, da TV Senado. Qual a expectativa do depoimento de amanhã do senhor William Amorim Santana? Olha, é mais um depoimento de funcionário do Ministério da Saúde que vem justamente no intuito de esclarecer fatos. O depoimento dele vem justamente na sequência do depoimento de outro funcionário que falou sobre os invoices. Essa é a sequência da história dos invoices. No início houve a divulgação equivocada, criminosa, de que no primeiro invoice tentou-se passar para o Brasil vacinas negociadas a $15 a dose por $150 a dose, quando na verdade o próprio invoice já mostrava algo totalmente diferente. Você tinha ali embalagens
de 5 ml, 10 doses, né, e que estava absolutamente de acordo, né, com o que estava sendo anunciado. Portanto, não havia erro quanto ao número de doses de vacina. O volume de doses e o preço estava absolutamente dentro daquilo que estava estabelecido no contrato. Mas houve uma grande confusão, né, o próprio relator repetiu na CPI esse fake news, dizendo que o Ministério da Saúde estaria comprando vacina a $150 a dose. Isso nunca existiu. Foi o maior fake news divulgado dentro da CPI. Mas tiveram outros pontos nesses invoices, né? A questão da antecipação do pagamento adiantado, a questão do valor do frete e seguro no preço final negociado com o Brasil. Tudo isso foi revisado, tudo isso foi modificado, erros formais que foram corrigidos. Mas a oposição pega esses fatos e transforma esses fatos em uma acusação de tentativa de fraude. E aí ficou com a narrativa de que houve tentativa de fraude na aquisição da vacina da Covaxin. O que não é verdade. Quando você olha para o processo, olha para os autos, você vê que ali houve, na verdade, erros formais e que, quando questionada a empresa, houve a imediata recuperação, né, dos termos do contrato, ou seja, os ajustes foram feitos. Então, esse funcionário vem à CPI justamente para dar detalhes de como essas tratativas aconteceram, né? Se houve resistência por parte da empresa em fazer as modificações, se foi uma coisa natural, enfim, qual foi a visão que ele teve, porque a narrativa é de que ali havia uma tentativa de fraude. Para os senadores da base do governo, está claro que não houve. A oposição insiste na narrativa de fraude. Fraude onde não houve aquisição de uma dose de vacina, não houve um pagamento dessa vacina, nenhum centavo de real pago. E eles falam de fraude. Então, assim, o papel da oposição aqui tem sido acusar sem provas, criando factoides onde não existe nenhuma evidência da prática de crimes. Quanto ao depoimento de hoje, você poderia fazer uma avaliação? Bom, o depoimento da doutora Franciele é um depoimento técnico, um depoimento importante. Ela afastou muitas narrativas que foram veiculadas ao longo do tempo pela oposição, e eles tomam o depoimento dela como se fosse uma bomba contra o governo. Quando você vai ouvir o depoimento dela, não tem nada disso, né? O depoimento dela é um depoimento técnico. O Plano Nacional de Imunização está funcionando. O que está garantindo vacina para o Brasil e para os brasileiros é justamente o Ministério da Saúde, o governo federal, através do PNI. Estados e municípios prometeram comprar e distribuir. Não compraram uma dose de vacina e não distribuíram vacinas compradas por eles. A vacina que está chegando nos estados e nos municípios hoje, quem comprou foi o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro. E esse plano de imunização foi desenhado pelo Ministério da Saúde através do Plano Nacional. Então, essa vacina que chega lá é fruto desse plano. É um plano acertado. Teve um ponto que foi suscitado ali em relação à questão da população carcerária, né, que ela disse que teria sido retirado do plano, mas que está no plano. É um ponto que ficou um pouco confuso, o que houve, como houve. Caso a CPI queira aclarar esse ponto, terá que fazer a oitiva do então secretário executivo do Ministério da Saúde nesse particular. Mas fato é que o Plano Nacional de Imunização está funcionando e está garantindo vacina a todos os brasileiros. Muitos prometeram, prefeitos, governadores, caíram até em golpe. Golpe do consórcio Nordeste, que comprou, pagou antecipado por respiradores, nunca receberam, 50 milhões desviados, suspeita gravíssima de corrupção. Agora, a vacina que está chegando lá, eles podem criticar o presidente Bolsonaro, pode criticar o governo federal, mas a vacina que está chegando no braço dos brasileiros foi comprada e paga pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Portanto, o depoimento dela vem no sentido de confirmar aquilo que nós já sabemos, né? O que foi feito através do Plano Nacional de Imunização. E, obviamente, que como técnica, ela também tem suas ponderações naquilo que considera um equívoco. Mas, no geral, considero o depoimento dela um depoimento positivo para o governo. O plano elaborado está dando certo,
está funcionando. Só ontem, mais de 3 milhões de doses foram aplicadas nos braços dos brasileiros. Obrigada, senador. Obrigado a todos, gente.